Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Acabamos de pedir ao Senhor que nos traga a paz, mas nem sempre nós somos construtores de paz na nossa vida do dia a dia. Reconheçamos, pois, que somos pecadores, a fim de celebrarmos dignamente a Santa Missa. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Despertai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para que, correspondendo mais generosamente à ação da graça divina, recebamos maiores auxílios da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Baltasar ofereceu um grande banquete a 1 milhar dos seus dignitários, na presença dos quais bebeu vinho. Sob a ação do vinho, Baltasar mandou buscar os vasos de ouro e de prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha tirado do templo de Jerusalém, para beberem por eles o rei, os seus dignitários, as suas mulheres e as suas concubinas. Trouxeram então os vasos de ouro que tinham sido tirados do templo de Deus em Jerusalém e beberam por eles o rei, os seus dignitários, as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam vinho e entoavam louvores aos seus deuses, de ouro e de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. De repente, apareceram dedos de mão humana que escreveram em frente do candelabro na cal da parede do Palácio Real. Ao ver essa mão que escrevia, o rei mudou de cor
e os seus pensamentos perturbaram-no. Cederam as articulações dos seus quadris e os joelhos batiam um contra o outro. Daniel foi introduzido à presença do rei e o rei dirigiu-lhe estas palavras: És tu, Daniel, um dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá para aqui? Ouvi dizer que está em ti o Espírito Divino e que tens uma luz, uma inteligência e uma sabedoria superiores. Ouvi dizer também que podes interpretar e decifrar os enigmas. Se conseguires ler esta escrita e dar-me a sua interpretação, vestir-te-ás de púrpura, trarás ao pescoço o colar de ouro e serás o terceiro no governo do reino. Então Daniel tomou a palavra e disse ao rei: Podes ficar com os teus dons e dar a outros os teus presentes. Contudo, vou ler ao rei essa escrita e dar a sua interpretação. Foi contra o Senhor do céu que te ergueste, ao mandares buscar os vasos do seu templo, pelos quais bebeste vinho com os teus dignitários, as tuas mulheres e as tuas concubinas. E entoaste louvor aos deuses de ouro e de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, que não ouvem, não veem, nem entendem. Mas não glorificaste o Deus que domina a tua respiração e dirige os teus caminhos. Por isso, ele enviou aquela mão que escreveu essas palavras. Eis a escrita que foi traçada: Mené, Tekel, Parsin. E esta é a sua interpretação. Mené quer dizer contado. Deus contou o tempo do teu reinado e pôs-lhe termo. Tekel quer dizer pesado. Foste pesado na balança e achado sem peso. Parsin quer dizer dividido. O teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Palavra do Senhor. Louvai-o, exaltai-o, louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai-o, exaltai-o, louvai-o, exaltai-o para sempre. Sol e lua, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai, exaltai-o, louvai-o, exaltai-o
exaltai-o para sempre. Estrelas do céu, bendizai o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Chuvas e orvalhos, bendizai o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Todos os ventos, bendizai o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Fogo e calor, bendizai o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Frio e geada, bendizai o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Ser fiel até a morte, diz o Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Assim,
tereis ocasião de dar testemunho, tendo presente em vossos corações que não deveis preparar a vossa defesa. Eu vos darei língua e sabedoria, a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou contradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a alguns de vós, e todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura que acabamos de escutar e proclamar diz-nos algo ao qual devemos dar atenção na nossa vida. Diz-nos que não se menospreza e não se zomba de Deus. O rei Baltasar teve essa atitude ao servir o vinho na sua mesa com vasos tirados do templo de Jerusalém pelo seu pai Nabucodonosor. Mal sabia ele que naquela mesma noite, como aquela interpretação de Daniel lhe fez compreender, o seu reino terminaria. O seu fausto, toda a sua glória chegava ao fim. Na carta aos Gálatas, São Paulo diz isto mesmo: de Deus não se zomba, e cada um colherá aquilo que semear. Quando a pessoa despreza Deus, menospreza Deus na sua vida, é insensata. E por que é insensata? Porque não se dá conta, não toma consciência de que a sua vida de pessoa humana é passageira, é finita, é limitada, é caduca. E que, portanto, ele próprio não tem como manter-se em vida se Deus lhe tirar a mão. E, portanto, a pessoa que despreza Deus, que põe de Deus de parte na sua vida, ou que zomba dele, ou daqueles que nele acreditam, essa pessoa, no fundo, está a tomar uma atitude de quem não tem bom senso, porque não se dá conta que só por si não pode existir, que só apoiado em Deus pode permanecer de pé e vivo. E colhe precisamente a sua própria desgraça. Não é Deus que se vinga do rei Baltasar. É o rei Baltasar que, na sua insensatez, pensando que tinha tudo controlado e dominado, é invadido pelos povos que o atacam e põem fim ao seu reino. Então, que cada um de nós, na nossa vida, saibamos sempre respeitar Deus, saibamos sempre reconhecer que sem Ele nós não nos mantemos de pé, nós não subsistimos, nós só temos vida enquanto estamos apoiados em Deus. No Evangelho, Jesus adverte os seus discípulos que irão sofrer perseguições, prisões, condenações, inclusive à morte, e que até os próprios familiares farão isso. É curioso que Jesus não promete, portanto, uma vida fácil aos seus discípulos, àqueles que nele creem
e procuram orientar a vida por Ele. Não é assim que neste mundo se costuma fazer. Quando queremos angariar gente para o nosso lado, nós normalmente assim fazem os que governam os povos. Prometemos coisas, uma vida mais fácil, vai ser tudo melhor, vai ser espetacular, agora é que vai ser mesmo. Geralmente são essas as promessas que nós ouvimos nas campanhas políticas. Todos prometem mundos e fundos, na tentativa de captar votos. Não é assim que Jesus fez, não é assim que Ele faz com cada um de nós. Ele diz-nos claramente que não vamos ter vida fácil se o quisermos seguir. E, no entanto, convida-nos a confiar nele, porque Ele nos diz que não vai ser sozinhos, que nós não será sozinhos que enfrentaremos essas dificuldades. Que Ele estará conosco. Foi assim que Nossa Senhora também disse aos pastorinhos, quando aqui apareceu em Fátima e lhes perguntou se eles se queriam oferecer a Deus e que, se assim, iriam ter de sofrer muito. E os pastorinhos disseram logo, sim, nós queremos. Nem pensaram, nós queremos. Mas a Virgem Mãe logo acrescentou, na verdade ireis que ter de sofrer muito, mas a graça de Deus será o vosso conforto. E assim aconteceu. Estes meninos tiveram que responder em tribunal, queriam demovê-los, queriam fazê-los mentir, dizendo que não era verdade o que estavam a dizer. Nas próprias famílias, sobretudo na casa da Lúcia, a mãe da Lúcia teve dificuldades em aceitar que era verdade o que a filha dizia. Mas Deus não lhes faltou com a sua força, com a sua fortaleza. Realmente, para ser discípulo de Jesus, mais ainda no tempo em que nós vivemos, aqui na Europa, em que muita gente deixou de acreditar, e não só deixou de acreditar, senão que facilmente põe a ridículo quem acredita. Às vezes na própria família, os familiares de uma pessoa que procura honestamente, com os seus limites, com os seus defeitos, com os seus pecados, mas que procura honestamente seguir Jesus Cristo, viver de acordo com aquilo que Ele ensinou, é muitas vezes posta a ridículo. Então não é fácil ser discípulo de Jesus. E Ele diz-nos, mas será pela vossa fé, pela vossa perseverança na fé, que salvareis as vossas almas. Perseverar na fé, só a partir das nossas próprias forças, ninguém persevera. Ninguém persevera. Isso no tempo em que eu fui menino e adolescente e jovem, a maioria da minha aldeia acreditava em Deus, frequentava habitualmente a igreja, havia sempre alguns que não tanto, mas era mais fácil, o ambiente era todo ele favorável. Humanamente falando, era mais fácil permanecer na fé. Hoje torna-se bem mais difícil, nesse particular. Mas nós precisamos de confiar que Jesus Cristo nos dá força, nos dá coragem para viver no nosso dia-a-dia, segundo o seu Evangelho, segundo as suas palavras de vida, segundo as suas palavras de salvação eterna. Perseverar na fé supõe, ao longo do tempo, não desistir de acreditar no Senhor. Quando vêm as próprias contrariedades da vida, doenças, problemas, dificuldades em encontrar um emprego, etc., etc., um acidente que aconteceu a alguém da família e que me era muito querida aquela pessoa e agora está limitadíssima ou até morreu por causa desse acidente. Nesses momentos,
a dúvida pode bater à nossa porta. Mas é preciso que nós espantemos essa dúvida, que a mandemos, passa a expressão, passear, porque ela é má conselheira. E precisamos muito de pedir a Jesus, ao Senhor Deus, que nos continue a dar confiança nele, que o nosso coração continue a confiar que, não obstante isto que aconteceu e que é doloroso, que é difícil de suportar, nós acreditamos que ele não nos deixa sós, que ele não nos abandona. E precisamos também de pedir à Virgem Mãe que nos ajude a perseverar na fé, porque ela esteve de pé junto da cruz, vendo o seu filho que passara fazendo o bem morrer de uma forma horrorosa. Ela sabia que ele o fazia com amor e por amor, mas foi preciso ter uma fé capaz de transportar montanhas para ficar de pé ali junto a seu filho, dizendo: filho, eu estou contigo. Passamos que ela nos ajude, como ela, a ser perseverantes na fé. Perseverar na fé, no fundo, é permanecer no amor de Deus, é permanecer no amor do Senhor. Porque a fé é, sobretudo, esta ligação, esta relação de amizade e de amor que se estabelece entre a pessoa e o Senhor Jesus, entre a pessoa e Deus. Então, perseverar na fé é permanecer no amor, é confiar naquele que nos amou primeiro e que deu a vida por nós, demonstrando assim o quanto ele pode fazer por nós, porque nem a própria morte foi capaz de o destruir. Ele ressuscitou, e com ele e nele também nós ressuscitaremos. Temos conosco este casal que celebra hoje as suas bodas de prata, António Costa e Conceição Correia. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Oremos todos por estes irmãos. Fortalecei e santificai o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Em nome do Santuário, oferta deste terço, que é do centenário das aparições, não o guardeis muito bem guardadinho, rezai-o todos os dias como a Mãe do Céu tanto pediu para termos paz no nosso mundo, nos nossos lares e nos corações. Parabéns. Graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom.
Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Irmãs e irmãos, invoquemos a Deus Todo-Poderoso para que tenha piedade do seu povo e o ajude nas suas necessidades, dizendo com confiança: ouvi-nos, Senhor. Pelas igrejas do mundo inteiro, para que confiem na sabedoria dada por Cristo e sejam anunciadoras corajosas do Evangelho. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos dirigentes políticos, para que se empenhem sem hesitações na construção da paz e na defesa dos mais frágeis. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos prisioneiros e pelos exilados, para que sejam respeitados na sua dignidade e Deus lhes mostre o seu amor. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos perseguidos por causa do nome de Cristo, para que sejam perseverantes e fortes e a sua fé fortaleça os que vacilam. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos peregrinos e peregrinas da Cova da Iria, para que a Virgem Santa Maria conduza a Jesus os seus anseios e as suas orações. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, nós vos louvamos com todas as criaturas e vos pedimos que escuteis as nossas preces. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, estes dons sagrados que nos mandastes oferecer em honra do vosso nome e fazei que, obedecendo sempre aos vossos mandamentos, nos tornemos também nós uma oblação agradável a vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte de vida, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, porque nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, mas continuais a atuar no meio de nós com a vossa providência. Com o poder do vosso braço, guiastes outrora o povo de Israel através do deserto, e agora acompanhais sempre a Igreja, peregrina sobre a terra, com o poder do Espírito Santo, e a conduzis através dos tempos à alegria perfeita do vosso reino, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus, amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho, que está presente no meio de nós quando nos reunimos no seu amor. E como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai Clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, bendisse-vos, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, deu-vos graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e glorificastes sentando à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal do vosso Filho, como nos foi entregue, para que, pelo Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Confirmai na unidade os que foram chamados a participar da vossa mesa, para que todos nós, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o povo cristão, seguindo os vossos caminhos na fé e na esperança, possamos irradiar no mundo a confiança e a alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na vossa morada eterna, onde viveremos sempre convosco e com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e os mártires, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Movidos pelo Espírito Santo, cheios de fé e confiança, ousamos dizer como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. Quem confiar no Senhor será salvo. Quem acreditar na sua palavra não perecerá. Quem confiar no Senhor será salvo. Acreditar na sua palavra não perecerá. Quem confia no Senhor é como o monte Sião, nada o pode abalar, está firme para sempre. Quem confiar no Senhor será salvo. Quem acreditar na sua palavra não perecerá. Como Jerusalém cercada de montanhas, assim o Senhor envolve o seu povo, agora e para sempre. Quem confiar no Senhor será salvo. Quem acreditar na sua palavra não perecerá. Os ímpios não dominarão sobre a herança dos justos, para que estes não sejam atraídos à maldade.
Quem confiar no Senhor será salvo. Quem acreditar na sua palavra não perecerá. Fazei bem, Senhor, aos que são bons, aos homens de coração reto. Quem confiar no Senhor será salvo. Quem acreditar na sua palavra não perecerá. Oremos. Deus Todo-Poderoso, não permitais que se separem de vós aqueles a quem destes a graça de participar neste divino sacramento, por Cristo nosso Senhor. Neste ano jubilar rezamos a oração de consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém.
Convosco caminhai, Mãe da Esperança, em busca de justiça e da verdade. Jesus ressuscitado é o caminho, vós sois a Mãe da nova humanidade. Totus sus Maria, totus sus Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus sus Maria. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Peçamos ao Senhor a perseverança na fé. A todos desejo, incluindo aos que nos acompanharam através dos meios de comunicação social, a continuação de muito bom e santo dia e uma santa peregrinação aos que estáis no santuário como peregrinos. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.